E a palavra aqui, em 2 Crônicas 7:14, assim, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Então nós temos a oportunidade de nos prostrarmos e adorarmos aquele que pode todas as coisas, aquele que é infinitamente mais do que nós podemos pensar, imaginar, e aquele que é totalmente digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, o Senhor Jesus. Eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a este culto, a este lugar de adoração, a esse lugar ao qual o Senhor, Ele se manifesta. E aquele que está com o seu coração aberto, o Senhor, Ele fala, o Senhor, Ele trabalha. Todos os domingos o Senhor tem trabalhado, feito grandes obras aqui, na vida de muitas pessoas aqui. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta manhã. Eu não sei qual foi a motivação que te trouxe a este lugar, mas seja qual for a motivação que te trouxe, sabe que o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais no seu coração. O Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida. O Senhor, Ele vai falar com você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos, ó Pai, para te adorar. E como diz a Tua palavra, Senhor, se nós nos humilharmos e orarmos, ó Pai, e arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor sarará a nossa terra, sarará o nosso coração. E nesse momento estamos aqui como igreja do Senhor, ó Pai. Ó Pai, nos humilhando diante da Tua presença, nos prostrando diante da Tua face. Pai, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos ser tocados, nós queremos ser, ó Pai, movidos pelo Teu amor nesta manhã, meu Deus. Derrama o Teu Santo Espírito aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, porque nós queremos estar em lugares altos, ó Pai, mas nós queremos estar nos lugares que o Senhor nos leva, nos conduz, Senhor. Nós queremos estar frente à Tua cruz, ó Pai. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. E a Tua morte na cruz é a maior dessas, Senhor. É o maior fato que nos traz a esperança de uma vida eterna com o Senhor. Oh, aleluia, nós te pedimos, ó Pai, fique à vontade aqui neste lugar. Oh, Deus Todo-Poderoso, fique à vontade aqui neste lugar, Senhor. Fique à vontade em nossos corações, fique à vontade nas nossas vidas. Fale conosco, age em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir aquele que é digno? Aplauda o Senhor. Aleluia. Com todo amor, com toda força. Aleluia. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia. Senhor, meu Deus.
humilhar e orar e buscar a tua face. Aleluia, essa é a promessa do Senhor. Ele abençoará a sua vida. Ele abençoa a sua casa, abençoa a sua família, muda a sua história. Aleluia, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Aleluia. Este lugar,
Espírito Santo, pela tua presença aqui neste lugar. Nós podemos sentir a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Amém. Podem se assentar, por favor. Nós queremos nesse momento tirar um tempinho para dizer aos visitantes que vocês são muito bem-vindos. Vejo alguns rostos novos entre nós. Não vou nem tentar citar nomes, mas quero dizer a cada um de vocês que você não está aqui por acaso. O Senhor, Ele tem uma palavra que Ele colocou no coração do pastor Rubens para entregar para você nessa manhã. Eu não sei porquê, qual foi a razão de você ter tomado a decisão de ter vindo aqui nessa manhã. Mas o Senhor se agrada dessa decisão. E Ele não vai te deixar sair daqui da maneira que você entrou. Ele tem algo para entregar a você nessa manhã. Você crê? Diga amém. Então você vai receber. Amém? Eu quero também pedir para o irmão Gabriel já preparar os envelopes dos dízimos. Esse é o momento da nossa igreja. Nós vamos reservar esse momentinho para separarmos nosso dízimo, a nossa oferta e entregarmos ao Senhor. Os visitantes podem ficar tranquilos, não se sintam envergonhados nem nada, fiquem tranquilos. A gente faz isso em sinal de obediência à palavra do Senhor e fazemos com amor para sustentar a obra que o Senhor colocou nos nossos corações. Amém? Eu quero só, enquanto você prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta, quero lembrar do culto dessa semana. O culto dessa semana vai ser na casa do Danilo e Bruna, porque eu acho que agora a neve vai dar uma trégua, né? Então, eu acho que agora vai acontecer o culto na casa do Danilo e Bruna. Vai ser a terça-feira, tá certo? Terça-feira vai ser o culto. E se preparem, porque eu recebi uma notícia muito boa hoje, que por fim nós vamos então agora começarmos a nos organizarmos para voltar a funcionar a célula. Projeto do Senhor. Amém? Então já tem irmãos assim com o coração ardendo e ansiosos, abriram a casa, abriram o coração e se ofereceram porque sabem que isso é projeto do Senhor. E nós nos alegramos em estar fazendo a obra de Deus. Amém? Quero lembrar aqui, voltar um pouquinho aos visitantes. Não vá embora. Quando o culto acabar, não saiam correndo, por favor. Tem um lugar ali, ó, saindo aqui à direita. Tem um cantinho especial para vocês. Olha, vocês vão passar por... Ó, desculpa, gente, à esquerda. Vocês vão passar lá e vão receber um papelzinho bonitinho desse. Aqui vocês vão preencher as informações, por favor, para nós termos seu contato. E ali você vai receber uma lembrancinha da nossa igreja, que é com muito amor. Tem um cafezinho ali. Quero agradecer muito a irmã Lúcia. Uma bênção. Preparou a gente uma torta, um bolo, que, meu Deus, não foi fácil.
Muito obrigada. Deus abençoe, irmã Lúcia. Após o Gabriel recolher as ofertas, eu queria convidá-lo para estar orando pelas ofertas aqui à frente e os dízimos. Amado Deus e Pai, inclinamos nossos rostos a señal de humildade. Oh Pai, queremos te agradecer, Senhor. Gracias por todo o que nos dá, Senhor, por ser tão bom, Senhor. Esto es un acto de obediencia, estamos te devolviendo solo una parte de lo que tú nos das, oh Pai. Pedimos, Señor, que abençoes este dinero para que sea usado para el engrandecimiento de tu reino, Pai. Esto te pedimos en nombre de tu Filho, Jesús. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé novamente. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Vamos exaltar o nome do Senhor e declarar que Ele é Rei. Ele é Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E o mais importante, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se manifesta aqui neste lugar. Ele está presente aqui neste lugar. Nós somos privilegiados de termos o Rei dos Reis, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância não quer dizer vida só de riqueza, mas vida de abundância de graça, da presença dEle, do favor dEle, do cuidado dEle, do zelo dEle sobre a sua vida. Essa é a maior riqueza. Aleluia. Essa é a abundância de Deus na sua vida. Você que decide andar no caminho debaixo da graça, debaixo do favor dEle, você é uma pessoa privilegiada. Nós somos privilegiados como igreja do Senhor a poder exaltar o nome do Rei dos Reis. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, tem misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Só a igreja, teu reino é sempre eterno, só a igreja, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Aleluia, Senhor. Receba a adoração da tua igreja nesta manhã. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Santo Senhor, Senhor, nós adoramos a tua presença, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua presença, obrigamos a alabaço, viava alabaxu. Nós te levantamos a ti, nossa adoração, nosso clamor ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor se manifesta em meio do teu povo, Senhor. Se manifeste aqui, Senhor, trazendo curas, trazendo restaurações, ó Deus, porque a tua palavra diz que aquele que se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, ele se manifesta, Senhor. O Senhor se manifeste, manifeste aqui no nosso meio, Espírito Santo, porque tu és o Deus, tu és o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glórias e glórias e glórias a ti, Jesus. A tua igreja te adora. Adora o teu Deus. É quando o povo adora que você vê a glória de Deus se manifestando nesse meio. É quando o povo adora no meio da dificuldade, quando o povo adora no meio da dor. É quando o povo adora no meio da tristeza. É porque está falando com as circunstâncias do dia a dia que meu Deus é maior. Que independente do que acontece comigo, independente do que eu estou vivendo, nada tira a minha adoração do meu Senhor. Nada tira o meu amor do meu Deus. Uma igreja que adora, uma família que adora, independente das circunstâncias, verá as glórias de Deus
se manifestar na sua vida. Amém. Amém. Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos se assentar aí, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué 7, a partir do versículo número 10. Josué 7, versículo 10. Quando você achar Josué 7, versículo 10, por favor, se colocar em pé, referência à palavra do Senhor. Agora, nós acabamos, na última semana, nós acabamos a série que estávamos fazendo em identidade. Vocês lembram dessa série, identidade? É muito importante para a igreja saber a sua identidade, para cada um de nós conhecer a nossa identidade, para saber o que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Agora, esta semana estamos ministrando uma palavra, mas a partir da próxima semana vamos começar uma nova série que trata com relacionamentos. Só um glória a Deus, gente. Relacionamentos. Aí. É muito importante, porque ao redor de você, sua vida toda, você sempre vai ter relacionamentos. Seja com o esposo, filhos, pais, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, seja o que seja. O seu relacionamento com Deus. E Deus vai tratar com relacionamentos. E nós vamos ver como que o Senhor nos abençoa. E qual que é a estratégia que Deus nos dá para tratar com cada relacionamento em nossas vidas. Amém? Amém. Josué 7, versículo 10 a 13. Todo mundo achou? Diga amém. 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 Paulo, o Senhor diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e a colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir os inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém? Amém. Pode se assentar. Querido e amado Pai, diante de Ti me coloco, meu Senhor, para entregar a Tua palavra, a palavra que o Senhor escolheu para a Tua igreja, meu Deus. Eu simplesmente estou sendo um vaso, meu Deus, para que o Senhor use, para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio, meu Pai. Toca o coração de cada pessoa, repreenda toda distração, repreenda toda coisa que vem às nossas cabeças para interferir com o que o Senhor está querendo falar. Elimino, meu Deus, todos os meus pensamentos, as minhas opiniões, e só o que o Senhor colocar para entregar, eu quero entregar esta manhã. É o que eu quero fazer, que Teu nome seja glorificado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Júnior. Muito obrigado. Pergunta fácil para fazer esta manhã. Se eu falasse com você, você vai passar por uma luta. Uma luta grande ou uma luta pequena? Qual você escolhe para a sua vida? Se eu falasse com você, você vai passar por uma luta, ou uma luta grande, ou uma luta pequena, e eu estou dando você o direito de escolher qual você quer passar. Não responde não, porque a maioria das pessoas falaram assim: a luta pequena. Não é assim?
Muitas pessoas falam assim, eu quero passar por essa luta pequena. Não quero uma grande, não. Se você falou isso, eu quero te falar que você talvez não está entendendo o teu Deus. Não está compreendendo como funciona o teu Deus. Independente do tamanho da tua luta, o teu Deus continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus tão poderoso que não importa o tamanho da tua luta, porque Ele consegue vencer cada luta. Amém? O Senhor diz, a Bíblia nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exato. Então se são 100 que se levantam contra você, ou 100.000, eles estão mexendo com Deus. Eles estão mexendo com o Deus da tua vida. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, venci essa luta grande, aí vem uma pequena, não tem que preocupar muito não. Ao contrário, o teu Deus é o teu Deus. O que vai determinar como você vai vencer as lutas da vida, as dificuldades da vida, vai ser como você se dá com as instruções que Deus te dá. Amém? Estou te dando uma receita que Deus tem passado para a sua igreja. Não importa o tamanho da tua luta, porque teu Deus é teu Deus, e se Ele é por ti, quem será contra ti? O que importa é como você recebe as instruções que Deus está dando para você vencer a luta. Olhe para Israel, nesse versículo que nós vemos, capítulo 7, Josué estava prostrado porque eles foram para lutar contra uma cidade chamada Ai, e eles perderam. Israel acabou de entrar na terra prometida, esperou 40 anos no deserto para tomar posse do que Deus estava dando para eles, as bênçãos que estavam esperando. Aí eles entram, a primeira luta que eles enfrentam é Jericó, uma cidade fortalecida, onde a muralha era tão grande, que diz que um cavalo com carruagem podia passar por cima dela, muralha natural, difícil para entrar, a Bíblia diz, ninguém entrava, ninguém saía quando as portas fechavam, e eles venceram essa luta enorme. E daí vem a próxima luta, que é Ai, que a Bíblia diz que os homens de Josué falaram assim, envia só 3.000 homens, que não precisa muitos não, e eles vão, e acabam 36 morrendo, e voltam como covardes, perdendo a luta. Então eu quero que você entenda, que eles acabam de ganhar uma luta grande, mas acabam de perder uma luta pequena, mas por quê? Porque Deus deu instruções para cada luta da sua vida. Você sabia que quando você passa uma luta em seu relacionamento, uma luta nas suas finanças, uma luta na sua vida, você sempre tem que consultar a Deus? Porque Deus tem uma estratégia para cada problema, cada dificuldade que você está enfrentando. Uma vez Davi, veio um povo contra ele, e ele consultou o Senhor e falou assim, o que eu faço? O Senhor falou assim, se levanta e vai lá e luta contra eles. Davi foi, lutou e venceu. Voltou. A Bíblia diz que um tempo passou e o mesmo povo se levantou e veio contra ele. Davi podia facilmente falar assim, eu já sei, vou me levantar e vou lutar contra eles. Mas sabe o que ele falou? Falou, Deus, o que eu faço? É o mesmo povo, é a mesma luta, mas ainda estou consultando o Senhor. Sabe o que Deus falou? Fica quieto. Fica quieto. A mesma luta, 2 instruções diferentes. Como você vence as lutas da vida, as dificuldades da vida, depende de como você obedece às instruções de Deus. Quando o povo foi para lutar contra Jericó, eu não vou contar a tua história, até tem uma ministração completamente nisso, mas vou te dar umas coisas simples que Deus falou. Deus falou com o povo assim, Josué, fala com eles, que é para dar a volta a Jericó uma vez por dia, por 6 dias. Vai fazer a mesma coisa todos os dias por 6 dias. E no sétimo dia, eles vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, a muralha vai cair. E vocês vão atacar e tomar posse de tudo que está lá. Vocês vão vencer. Só que diz uma coisa, para você caminhar ao redor dessa parede, eu quero que primeiro vão os soldados, depois a Arca da Aliança, junto com o meu povo, e depois soldados de novo. E ninguém fala nada. Uma instrução que parece meio boba, mas o que Deus está falando, olha, nessa caminhada, nessa luta, eu quero acompanhar pessoalmente o que está acontecendo. Eu quero que você esteja perto de mim, eu quero te acompanhar na caminhada. Quando eles lutaram contra Ai, ele não falou, leva a Arca da Aliança. Mas ele disse uma coisa interessante, que a minha ministração é mais sobre a outra luta, então eu vou ir rápido nisso aqui. Ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, fala para ninguém falar nada. Fala para que o povo não fale nada, sabe por quê?
Deus falou assim? Porque esse povo já se enfiou em problemas por abrir sua boca 40 anos atrás. 40 anos antes de entrar na terra de Canaã, possuir o que Deus tinha para eles, eles chegaram na frente de Canaã. E os espias voltaram e eles falaram que as coisas eram difíceis, que tinha gigante, que tinha cidades igual Jericó. E o povo começou a murmurar. O povo começou a falar assim: meu Deus, para que nós vimos aqui? Por que o Senhor colocou isso? Nós vamos morrer. Era melhor ficar onde nós estávamos. Era melhor ser escravo de Faraó. Era melhor viver essa vida antiga antes de Deus nos trazer para aqui. Eles abriram sua boca e questionaram a direção em qual Deus estava levando. Eles abriram sua boca e duvidaram do que Deus tinha para suas vidas. Eles abriram suas bocas e murmuraram e desejaram as coisas do passado, quando Deus tinha algo melhor para o futuro deles. E por causa de abrir a boca e falar essas bobeiras, Deus disse: sabe o quê? Fica no deserto 40 anos mais, até cada um de vocês morrer. E a próxima geração, depois de 40 anos, vai herdar o que era para você herdar. Então, o que Deus fala conosco é que algumas lutas em nossas vidas, igual Jericó, Deus está falando assim: cala a boca. Só quem fala mais educado que eu, né? Eu falo: cala a boca. Cala a boca. Fica com a boca fechada. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós enfrentamos umas lutas, a nossa boca que nos enfia em problemas. Às vezes queremos responder rapidamente à ofensa do outro com uma palavra e acabamos ofendendo. E nessa luta, olha a instrução: cala a boca, não fala nada. Não fala nada. Quantas vezes a nossa boca nos enfia mais problemas que outra coisa? Outra coisa, sabe o quê? Porque ele falava para não abrir a boca, para não murmurar, para não reclamar. Porque escuta o seguinte: imagina, você começa a dar a volta a uma cidade, todo um dia, e você começa aqui, acaba aqui, olha, e todo está igual. Beleza, Deus falou uma volta por um dia. Aí você vai e dá a volta de novo, no segundo dia. Você vai dando a volta, vai caminhando, igual Deus falou, obedecendo da mesma forma que Deus falou. Você chega até onde você começou, olha para cima, olha para a muralha, e todo permanece igual. Então sabe o que? Vamos continuar dando, porque Deus falou uma volta por dia, por 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas. Então eu vou dando 3 voltas, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e você olha de novo e nada está acontecendo. A realidade é que nossa natureza humana é que quando nós passamos pelos mesmos problemas, quando passamos pelas mesmas coisas e parece que nada mudou, parece que tudo está igual, a primeira coisa que nós começamos a fazer é desobedecer, murmurar. Começamos a olhar e falar assim: tá vendo? Que palhaçada. Eu aqui caminhando da forma que Deus mandou caminhar. Eu aqui caminhando com a presença de Deus na minha vida. Eu aqui obedecendo as coisas de Deus. Eu aqui fazendo do jeito que Deus falou para fazer. E meu relacionamento não mudou. As minhas finanças não mudaram. A minha vida espiritual melhorou, mas as coisas fora parecem estar igual. Então a gente olha para as circunstâncias e começa a murmurar e rejeitar. E às vezes fala assim: para que vou continuar? Para que vou continuar dando voltas? Se cada vez eu olho para onde eu comecei, parece que estou no mesmo lugar. Para que eu vou continuar caminhando com Deus em obediência, quando parece que passou o ano e continua na mesma? Sabe por quê? Deus manda o povo dar voltas. Porque Deus é Deus. Ele podia ter feito essas muralhas cair na primeira volta, no primeiro dia. Ele não precisava do povo dar 6 voltas em 6 dias e 7 voltas no 7º dia, não. Mas nesse caminhar, nessas voltas, nosso Deus estava querendo ensinar algo ao seu povo. Ele estava querendo mostrar algo para o seu povo. Ele estava querendo ver algo no seu povo. Ele queria ver se o povo estava obedecendo para receber coisas imediatas na sua vida, ou se o povo estava obedecendo por querer agradar o seu Deus. Você está entendendo? Deus manda caminhar do jeito que Ele manda caminhar, independente se as coisas mudam ou não mudam. Porque muitas pessoas falam: eu vou obedecer, e obedecem, e passa um tempinho e nada mudou, passa outro tempinho e nada mudou, e fala assim: sabe que não vale a pena obedecer. Então, Ellen, por favor, ajuda a moça que está lá. Obrigado. Então, o que Deus está querendo ver é qual que é sua motivação para seguir Ele. Você está motivado porque você só quer mudança na sua vida, ou você não precisa que as coisas mudem para você continuar obedecendo a Deus?
Você está entendendo? Cada luta tem suas instruções, cada luta tem seu jeito. Charamaço. Eu sei que eu estou falando aqui, mas eu estou sentindo de Deus que já está falando nos corações de algumas pessoas. Charamaço. Deus está falando, eu quero ver como você enfrenta cada luta. Você está caminhando por quê? Para ver uma pedra cair? Para ver a muralha rachar? Ou você está caminhando simplesmente para me obedecer? Eu quero te falar que quando você continua caminhando, Deus já decretou o dia e no tempo em qual essa muralha vai cair. E sabe o que eles fizeram diferente? Nada. Continuaram caminhando da forma que Deus mandou. Se você continua caminhando na sua vida em obediência, talvez nada mudou hoje, talvez nada mudou ontem, talvez não mude o próximo ano, mas no tempo de Deus, no momento que Ele determina, tudo que estava na sua frente vai cair e você vai poder tomar posse daquilo que está aí. Amém? Deus fala, quer ser as instruções dele. Agora, quando acabou a luta em Jericó, obviamente coisas ficaram para trás. E Deus deu uma instrução para o seu povo. E essa instrução era para a próxima luta. Eles talvez não pensaram nisso. Ele disse o seguinte: olha, o ouro e a prata, o que sobrar, o que vocês acharem lá dentro de Jericó, vocês vão levar para a minha casa, para o meu templo. E as outras coisas, vocês vão destruir. Eu quero que você entenda que essa era a primeira batalha na terra prometida. O que Deus estava praticando com eles era a lei das primícias. Para você entender a lei das primícias, o primeiro vai para Deus, o resto era para o povo. As próximas batalhas, eles tinham o direito de pegar o que eles queriam. O que eles quiserem, eles podiam pegar. Mas a lei das primícias é assim. Por exemplo, os dízimos. Em sua casa entrou $500. Você que trabalhou, o que sobrou para levar para casa foi $500. As primícias diz que você pega o 10% e $500, esse é seu dízimo. Mas se você paga a conta do celular, paga esse, comprou outro, no fim da semana só sobrou $100, seu dízimo vai ser $10. A lei das primícias diz que o seu dízimo é 50, não os 10. Então se você entregar só 10, você está usando $40, que é dos seus dízimos, que foi consagrado para Deus, fora da casa de Deus. Você está fora da lei das primícias. Por que eu te falo isso? Porque Deus falou isso. E aconteceu que o povo de Israel se levantou. Eles foram para lutar contra Ai, que era uma batalha simples. E eles viram que eles voltaram. 36 homens morreram. 36 famílias perderam filho, perderam pai, perderam um irmão. É uma batalha tão simples. E Josué escuta isso, ele rasga suas vestes, ele se joga no chão, ele coloca sua face na terra e começa a orar, e orar, e orar, e ele ora de manhã até a tarde, está começando a anoitecer, e Deus responde dele de uma forma que eu gostei. Deus olha para Josué e fala assim: levante-se. Ele não passou a mão e falou assim: eu sei, Josué, eu sei, não dá para entender também. Ô Josué, levanta, meu filho, vai melhorar. Vamos ver o que podemos fazer, levanta aí. Ele não passou a mão na cabeça de Josué e falou: levante-se, o que você está fazendo aí no chão? Sabe por quê? Porque o problema com Josué não era a oração. O problema com Josué não era orar, eu tenho que orar para as coisas mudar. Não, oração é excelente, oração é essencial na vida do cristão com Jesus. Mas o problema de Josué, do povo de Israel, era a obediência. Às vezes a gente procura respostas no meio da oração e quer fazer jejuns, e quer fazer propósito, e quer fazer um monte de coisas, e Deus está falando: cadê a obediência? Você está entendendo? O povo, eles tinham desobedecido. Por quê? Porque um homem chamado Acã, ele pegou ouro, prata e uma túnica, roupas que ele gostou, e ele levou para sua tenda, e o escondeu dentro de sua tenda. Josué não sabia isso, mas Deus falou com ele: Josué, levante-se. O problema é que vocês desobedeceram, vocês quebraram a minha aliança com vocês. E no meio de vocês existem coisas que foram chamadas para destruição. No meio de vocês violaram a lei da primícia. Por que às vezes as finanças não vão para frente? Porque no meio das suas finanças, você tem coisas que eram para Deus. Esse ouro e prata era para a casa de Deus, não era para o homem. Por que o povo estava perdendo essa batalha? Porque eles tinham escondido coisas que Deus tinha consagrado para destruição.
E nossas vidas é assim. Deus fala, você vai na frente, tem uma aliança para te proteger. Igual ele falou com Moisés, Moisés, vai lá e fala com o faraó, que é para soltar meu povo. Moisés falou assim, o que eu vou falar que me mandou? Ele falou, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Sou Jeová, eu sou o que você precisa que eu seja. Essa é a minha aliança contigo. Eu vou ser quem você precisa que eu seja. Mas temos uma aliança, e a aliança é baseada em obediência. E o que aconteceu é que o povo tinha quebrado essa obediência. E no meio deles existia coisas para destruição. E eu te pergunto, como cristãos, o que está no meio de nossas vidas que era para ter sido destruído? O que um cristão está fazendo com vícios? O que um cristão está fazendo habitando no meio das mentiras? A Bíblia não diz que, Jesus não diz, eu sou a verdade. Ele não diz que o pai das mentiras é o diabo. Então, se sua linguagem é mentira, a quem você está servindo? Estou falando isso não para te desanimar, para dar chicotada, não. A palavra é bem simples. O povo se tornou merecedor das suas derrotas. A palavra de Deus diz, eles se tornaram merecedores da sua derrota. E era batalha simples para vencer. Eu estou te falando porque quantas batalhas, quantas vitórias era para você já ter na sua vida, e não estão acontecendo, porque tem coisas simples, que eram chamadas para destruir, que a gente ainda não destruiu. E fala com ele, fala com Deus, fala com ele assim, você tem coisa no meio, então faça o seguinte, santifica o povo. E ele disse uma coisa interessante, santifiquem-se para amanhã. Santifiquem-se para amanhã. Josué já tinha escutado isso antes. No primeiro capítulo do livro de Josué, Deus, quando ele estava a ponto de entrar na terra prometida, as promessas de Deus se cumprir na sua vida, as bênçãos de Deus na sua vida, Deus falou com Josué assim, santifica o povo, e diz para eles, santifiquem-se para amanhã, pois eu, teu Deus, farei maravilhas no meio de vocês. Amém? Deus falou, santifiquem-se, porque tem maravilhas para eu fazer no meio da sua vida. E o que ele fez? Ele abriu o mar vermelho para eles atravessarem e chegar do outro lado, onde Deus tinha as melhores coisas para eles. O que Deus fala, quando ele diz santifique-se para amanhã, ele está falando assim, você quer as vitórias de amanhã, então você precisa tratar o pecado de hoje. Você quer as vitórias para amanhã, para a sua vida, você precisa tratar com a desobediência de hoje. Ele diz para o povo, santifique-se porque eu tenho maravilhas para fazer no meio da sua vida. E sabe o que fez? Ele abriu o mar, ele fez o impossível. Ele abriu um novo caminho quando não existia nenhum. Ele nos levou de onde ele estava, morando no deserto, para um lugar melhor. E eu te digo, qual milagre você está precisando? Qual porta você está precisando que Deus abra? Qual novo caminho você precisa que Deus faça na sua vida? E tudo está dependendo do que você faz hoje, com a desobediência, ou as coisas que precisam ser destruídas em nossas vidas. Amém? E rapidamente Deus falou assim com eles, Josué, faz o seguinte, traz pessoas aqui, tribo por tribo, clã por clã, família por família e homem por homem. E nós vamos achar onde está o pecado. O que Deus estava falando com Josué é assim, porque Israel era feito por 12 tribos, depois se tornou em 13 tribos, mas era feito por 12 tribos. Ele diz, traz tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem. E nós vamos revelar onde estão as coisas que precisam ser destruídas. E é da mesma forma que a gente precisa apresentar nossa vida para Deus. Nós precisamos nos apresentar dessa forma. Para Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui como um marido, como esposo. Diz, tem alguma coisa que eu preciso tirar da minha vida? Tem alguma coisa no meu comportamento? Tem alguma coisa nas coisas que estão acontecendo na minha vida que eu preciso retirar? Deus, me apresenta ao Senhor como pai. Senhor, me apresenta como filho, me apresenta como irmão, me apresenta como funcionário. Leva todas as áreas da tua vida diante do Senhor e pergunta para Ele, tem alguma coisa aqui que o Senhor fala que é para destruição, que não é para estar habitando no meio de mim? Tem alguma coisa aqui que está impedindo as vitórias de amanhã acontecer na minha vida? E incrivelmente, você não precisa que alguém venha e fale, é isso, é isso. Você não precisa de ninguém apontar o dedo. Você só precisa de Deus falar no seu coração. E enquanto estamos aqui ministrando, eu sei que Deus vai falando no coração. Eu sei que se nesse momento você fala assim, Deus tem alguma coisa que não te agrada, imediatamente você vai começar a pensar em algumas coisas.
Porque Deus fala contigo. E ele falou com você, traz assim o povo. E ele foi levando, e foi levando. E um homem se manifestou no meio deles. Um homem chamado Acã. E ele confessou, eu que pequei. Eu que roubei o ouro, a prata e as roupas. E a levei para a minha tenda. Fiz um buraco no chão e a escondi dentro do buraco. O interessante é que um homem chamado Acã, lembra que eu falei que tinha 12 tribos em Israel? A quarta tribo de Israel se chama a tribo Judá. Jesus é descendente dessa tribo, por isso ele é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá, o nome Judá significa adorador. O que um adorador estava fazendo escondendo o pecado na sua vida? Não é irônico que um adorador está escondendo o pecado? Sabe por que eu falo? Porque às vezes a gente acha que porque somos adoradores de Deus, porque estamos fazendo, que não existem coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, mas precisam. Você pode ser um adorador, você pode estar na igreja, você pode estar amando a Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu passei por um fervor doido. Aqui você pode falar com vocês. Eu lia a Bíblia, eu orava, lia sem parar, escutava 5, 6 ministrações por dia. Eu tinha raiva de ter que trabalhar. Eu estava no trabalho, trabalhando, eu vendia seguros. Chegava cliente para comprar seguro, eu ficava com raiva. Porque eu estava ouvindo uma pregação, eu estava lendo algo da Bíblia. Mas meu Deus, eu vendia um segurinho rápido, mandava embora e continuava lendo. Não estou falando que eu sou responsável. Só estou falando que o meu negócio foi forte. Igual um adolescente quando fica apaixonado com uma nova menina, namorada, nada existe. Os pais não existem, amigos não existem mais. Até o futebol, esquece, é só para estar com a menina. Vamos no shopping? Mas hoje tem jogo. Ah, eu queria ir no shopping. Ok. Era assim. Eu era adorador, mas ainda existiam pecados na minha vida. Ainda existiam coisas que eu precisava mudar. O fato que eu tinha coisas na minha tenda que eu precisava retirar da minha vida não impediu de eu ser um adorador. Mas o fato de eu ser um adorador também significa que eu sou isento de ter pecado na minha vida. Tem que tratar um com o outro. E ele diz, vem aqui, o que aconteceu? Eu falei assim, eu olhei para essas coisas e eu gostei, diz Acã. Eu me agradei e eu tomei posse delas. E eu levei para minha casa, para minha tenda, e as escondi na terra. Eu quero te falar do perigo de você conscientemente, como o pecado funciona. O pecado funciona, você primeiro te chama a atenção. Depois você dá iniciativa, você vai atrás do pecado. E quando você comete o pecado, você vai levar uma legalidade para dentro da sua casa, dentro da sua vida. Deus, vamos falar, vou dar uma história aqui para você. Imagina Deus, tem anjos ao redor da sua casa. E o diabo quer entrar na sua casa para atrapalhar a sua vida. E Deus, os anjos dizem, você não pode entrar aqui. Porque Deus ordenou que nada vai entrar aqui, você não pode. O diabo fala, beleza, não tem direito, não vou entrar. Aí alguém vai e te dá um relógio. Mas vamos falar que essa pessoa que te deu o relógio, o consagrou para o diabo. Era uma pessoa satanista, consagrou o relógio para o diabo. Consagrou é para o diabo, pertence para ele, mas ele te deu o relógio. Você vai em casa, entra com o relógio, o diabo vai na porta da sua casa, ele quer entrar, os anjos repetem a mesma coisa, você não pode entrar, aqui está todo protegido, e o diabo responde assim, tem algo lá dentro que me pertence. Tem algo lá dentro que é meu. Ele agora tem legalidade para entrar. Talvez você não tenha legalidade para te tocar, mas você tem legalidade para entrar. E dentro da sua casa, ele vai vendo a sua família, vai vendo os seus relacionamentos, vai vendo a sua vida pessoal. E a Bíblia nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então o que você acha que ele vai fazer com essa informação? O que você acha que ele vai fazer quando ele começa a entrar dentro da tua família? Legalidade. Eu estou te falando porque a gente precisa destruir coisas. Às vezes você pensa, o pecado é só para mim, eu só estou fazendo dano. Sou eu que estou me preocupando. Quando eu estava na faculdade, a gente morava em apartamentos, e tinha um rapaz que eu não conhecia, mas me tocou morar com ele. E ele tinha um problema de álcool, ele bebia demais. Ele acordava e bebia, ia para a faculdade muito inteligente, e fazia bem nas aulas, voltava e bebia até ficar bêbado, todas as noites. E ele falava, mas eu só estou fazendo mal para mim. Mas os pais deles ligavam cada hora, não sabiam o que acontecia com o filho. Ele estava trazendo uma desgraça para a família. Quando você vai dar legalidade, traz água para dentro da sua tenda, é todo mundo lá dentro que vai ser afetado.
E às vezes as pessoas falam assim: ah, graças a Deus, eu não estou no pecado, não, eu não tenho vícios, eu não estou ficando com um, ficando com o outro, eu estou bem. Não, graças a Deus. Escuta aqui. Acã diz que ele pegou as coisas e ele escondeu na terra. Me acompanhe nesse pensamento. Jesus um dia contou uma parábola para os seus discípulos, falando assim: o semeador joga a semente e ela cai em 4 tipos de terra, e só em um tipo de terra ela dá fruto. Os discípulos falam assim: não entendemos nada, explica isso para nós. E ele falou assim: o semeador é meu pai, a semente é a palavra de Deus, e a terra representa o coração do homem. Acã pegou as coisas, e o pecado chegou ao ponto, não só de entrar na casa dele, mas entrou no coração dele. Ele escondeu na terra. Se a terra simboliza o coração do homem, ele tinha alguns pecados escondidos no coração. Eu estou te falando porque às vezes você olha para a sua vida de uma forma externa, você fala assim: não tem aqui vício, não tem esse, não tem o outro. Mas quando você olha dentro do coração, tem ódio, tem ira, tem raiva. Jesus disse: se você odeia alguém, é a mesma coisa que matar a pessoa. Talvez tem tentações que você precisa tirar. Jesus disse: se você deseja uma mulher, é a mesma coisa que ter cometido adultério. Talvez tenha inveja. Então, eu estou falando isso para você entender que às vezes você olha superficialmente, mas às vezes temos que olhar internamente. Temos que olhar para o coração e ver que esse todo está bem. E Deus diz para ele, Josué diz para ele: pega todas as suas coisas, traz a sua família, traz todo, e vamos para o vale de Acor. A Bíblia diz que Acã foi levado para o vale de Acor. E quando ele chegou no vale de Acor, o povo matou Acã, matou a sua família, queimou tudo que era dele, tudo que pertencia. E esse vale de Acor foi conhecido pelo que Acã fez. Esse vale foi conhecido pela derrota que ele trouxe para a vida desse povo. E às vezes você fala assim: meu Deus, será que essa parte na minha vida vai ser conhecida por algo assim? Só que se você olha na Bíblia, no livro de Oséias, no futuro, anos depois, no livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 15, só vou ler um pouco antes. Espera, antes de ler o que eu te falo é o seguinte: no livro de Oséias, é o seguinte, ele era um profeta. Olha, eu sou um profeta de Deus, mas graças a Deus Deus não me chamou a viver essa vida que ele teve que viver. Deus falou com ele e falou assim: vá para uma casa de prostituição e toma para você uma prostituta como sua mulher. Agora caça com ela. O homem obedecendo caçou com a mulher. A mulher obviamente fez o que ela era acostumada a fazer, traiu ele. E quando traiu, ele tinha filhos de outros homens. E ele andava com ela, andava com o fruto do pecado dela e caminhava. E Deus falou: eu fiz tudo isso para você entender o pecado que Israel comete comigo. Da forma que eles estão adulterando comigo, da forma que eles estão tendo relacionamento com outros deuses que não sou eu. Eu vou te falar, se eu fosse esse profeta, eu falo: Deus, você podia só falar. Não precisava eu ir casar com essa mulher. Mas ele deu esse exemplo, que a esposa dele representava a condição do povo de Deus, uma condição de adultério, onde Deus não era o primeiro no coração deles, onde ela era infiel e ela ia atrás de outras coisas, não atrás do marido. E Deus fala nos versículos do capítulo 2 de como ele vai tratar, como ele arruinou este, como ele fez o outro, como ele vai tirar ela do pecado, mas ela vai sofrer e tal. E só que ele fala no seguinte, no versículo 11, ele diz assim: acabarei com sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Aí versículo 12, ele fala: arruinarei suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas uma matagal, e os animais selvagens as devorarão. Deus está falando do castigo da desobediência. Só que no versículo 13 ele fala assim: eu castigarei pelos dias que queimei incenso. E depois no versículo 14 ele fala: portanto agora vou traí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho.
Deus falou, a desobediência dela trouxe o castigo. Mas no versículo 14 ele fala assim, mas eu vou tomar ela, vou levar para um deserto. E vou falar com ela com carinho. Vou falar com ela com carinho. Ali, devolverei a ela as suas vinhas. Deus está falando de alguém que traiu. Ele está falando, independente do que fez, independente das coisas que sucederam, eu vou com carinho levar ela para um lugar, para trazer restauração para a vida dela. Amém? Devolverei a elas as suas vinhas e farei o vale de Acor. Lembra que esse vale era conhecido por derrota e pecado? Farei um vale de Acor uma porta de esperança. Amém? Não sei se você entendeu. Deus levou ela para o mesmo vale que simbolizava pecado e derrota. E Ele diz que tratou com ela com carinho, para trazer restauração. E o vale que era conhecido como derrota, se tornou uma porta de esperança. Amém? Amém. O que Deus está falando é que Ele não quer que você seja derrotado pelas pequenas coisas na vida. Deus não quer que as coisas que precisam ser destruídas em nossas vidas sejam tão fortes que só o pecado, a derrota, sejam as lembranças dela. Ao contrário, Ele quer te levar, e com carinho te levar, para falar ao teu coração, para trazer restauração para a sua vida, para te dar de volta o que você merecia. E aquele lugar onde você foi derrotado, Ele vai tornar em um lugar, uma porta de esperança. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Eu não sei quais são as coisas que a gente às vezes tem que ser tratado. Às vezes a gente fica com medo, falando assim, eu não quero falar dos meus pecados, do meu erro. Ninguém está aqui para falar de pecado, de erro. Simplesmente estamos para reconhecer que independente das coisas que estão acontecendo dentro de nós, independente dos erros que temos conhecido, temos um Deus que carinhosamente quer tratar nossas vidas, para trazer restauração, para que a mesma área em nossas vidas onde fomos derrotados se torne uma porta de esperança, onde eu posso esperar algo melhor, onde eu posso esperar uma restauração no meu casamento, onde eu posso esperar uma restauração nas minhas finanças, onde eu posso esperar uma restauração no meu ministério. Eu quero que você feche seus olhos e comece a falar com Deus.